Vai ter leilão? Mais um clube inglês aparece bastante interessado em contratar o volante André do Fluminense. Temos setor esgotado para a próxima partida do Fluminense. Então, pessoal, tá todo mundo falando de Libertadores, pensando na final, mas tem jogo do Fluminense no Brasileirão na próxima quinta-feira e temos um setor esgotado para essa partida. Vamos falar disso nesse vídeo, além de trazer uma informação que acabou de sair lá, vindo da CBF. Parece que teve jogador do Fluminense tendo probleminha de lesão lá na seleção brasileira. A gente vai trazer tudo isso para você nesse vídeo aqui, combinado? Então, desde já eu te convido a assisti-lo até o fim para ficar por dentro de tudo que acontece com o Fluminense. E aí a gente começa agora com as informações. Eu quero começar esse vídeo falando justamente da partida contra o Corinthians. Pois é, gente, está todo mundo focado na partida contra o Boca Juniors em Copa Libertadores da América, mas no próximo dia 19 o Fluminense volta a campo pelo Brasileirão e enfrenta o Corinthians numa partida bastante importante. As vendas de ingressos já estão abertas, já tem algum tempinho, já está aberta ali para os sócios do Fluminense, e já temos o primeiro setor esgotado. Informação oficial que vem é de que o setor sul já está esgotado para essa partida, vai ocorrer numa quinta-feira à noite, 9h30, setor sul, portanto, esgotado. Setores leste, oeste e Maracanã mais ainda tem ingresso para você comprar lá, caso você queira ir a essa partida. Então, né, vamos, a gente está todo mundo focado na Libertadores, querendo saber de venda de ingressos. Fiz vídeo falando sobre isso. Segunda-feira abre a venda de ingressos para a final, mas tem partida importante do Brasileirão antes disso, para a gente comparecer, dar aquele apoio para o Fluminense sair com mais uma vitória, embalado para chegar muito bem lá na final da Libertadores. Combinado? Então, fica aqui a informação, primeiro de todos, ingressos do setor sul já estão esgotados para a partida contra o Corinthians. A segunda notícia que eu quero trazer nesse vídeo não estava nem nos meus planos quando eu organizei as coisas para gravar esse vídeo, mas é uma notícia que acabou de sair, vi lá no GE, tá? Falando sobre seleção brasileira, notícias vindo lá da CBF. Parece que o zagueiro Nino teve um probleminha de lesão, saiu mais cedo do treino e preocupa, vai fazer exames para ser reavaliado na sua situação. O Nino, no treino de hoje da seleção, sofreu uma entorse no joelho, acabou precisando sair antes desse treino e vai fazer esses exames. Ainda não há informação, portanto, né, não fez exames ainda, não há informação de se a situação é grave, se é só um susto, o que, que é com o Nino, mas claro, nós tricolores vemos essa notícia e já ficamos logo nervosos, né? O Nino fez uma baita partida contra o Internacional na semifinal, enfim, é o capitão do Fluminense, é um dos principais jogadores da temporada, seria muito ruim perdê-lo para a final da Libertadores. Então, ficamos aqui atentos com essa situação, trago, né, essa atualização. Acabou de sair essa notícia de que o Nino teve esse probleminha de entorse no joelho lá no treino da seleção, vai passar por exames para ter a sua situação reavaliada e, claro, assim que tivermos novas informações sobre isso, a gente vai trazer para você aqui na Central, beleza? E prosseguindo aqui no vídeo, a gente tem que falar um pouquinho sobre o volante André. Também está lá na seleção brasileira e está atraindo o interesse de cada vez mais clubes ao redor do mundo. A gente sabe e lembra muito bem no meio do ano como é que foi. Liverpool, principalmente, muito interessado na contratação do volante. Tinha interesse muito grande do Fulham, mas o Liverpool surgiu ali no final da janela como o principal interessado pelo André. Teve notícia de que o Liverpool fez proposta de 30 milhões de euros pelo André, o que daria cerca de 160 milhões de reais, e o Fluminense recusou, porque tem um acordo feito com o jogador, com o seu empresário, de que o André vai jogar até o final da temporada aqui no Flu, justamente para ser campeão da Libertadores, enfim, terminar esse ciclo aqui antes de poder se transferir. A tendência mesmo é que o André saia para 2024. É praticamente impossível que o André fique no Fluminense nessa temporada. É um jogador que atrai muito interesse, está na seleção brasileira, assim como o Nino, né? Está na seleção brasileira, muitos clubes interessados, é muito difícil que ele fique para o ano que vem. Não vai ficar, a verdade é essa, não vai ficar. E agora surge mais um interessado, né? Além do Liverpool, informação do meu amigo Thiago, do canal Hora do Flu, dá conta de que o Arsenal também está muito interessado em contratar o André. O Edu Gaspar, que é diretor técnico lá do Arsenal, esteve visitando o centro de treinamento do Fluminense, né, e fez visitas em vários clubes aqui no Brasil durante a data FIFA, mas sobretudo no Fluminense. A informação é de que ele está bastante interessado em contratar o André. Muita gente lá na Inglaterra, várias páginas ligadas ao Liverpool, dão como certa a ida do André para o time, eu ia falar para o time vermelho da Inglaterra, né, mas os dois são vermelhos, né? Mas para o time de Liverpool, lá na Inglaterra, eles dão como certa essa ida do André para lá. Só que até agora não tem nada assinado, não tem negócio fechado.
O que tem é o Liverpool muito interessado, o Liverpool já sinalizou que deve voltar em janeiro pelo jogador, e muito provavelmente o André tem interesse em jogar lá também, por se tratar de um grande clube inglês. Mas o Arsenal também é um grande clube inglês, e agora parece estar bastante interessado em atravessar essa negociação. Essa informação que o nosso amigo Thiago, lá do Hora do Flu, traz, de que o Arsenal está encantado com o jogador, quer muito contratar o André, e não veria problema em atravessar essa negociação. Repito, no meio do ano, o Liverpool fez proposta de 30 milhões de euros pelo André, cerca de 160 milhões de reais. A tendência é que agora, para o final do ano, o Liverpool volte com o mesmo valor. Mas se o Arsenal está interessado em atravessar essa negociação, tem que subir um pouquinho esse valor, ou o Fluminense acaba fechando mesmo com o Liverpool. Então pode acontecer o famoso leilão, que é muito ruim quando a gente quer contratar um jogador de alguém. Mas quando é um jogador do nosso time, é ótimo, porque os times vão ficar brigando ali pela contratação e vão tentar pagar mais e mais e mais para o Fluminense. Isso é muito bom. Vale lembrar que a multa rescisória do André é de 40 milhões de euros. Então, bateu 40 milhões de euros, o Fluminense é obrigado a aceitar qualquer proposta. 40 milhões de euros dá 265 milhões de reais. A proposta do Liverpool, que veio no meio do ano, essa proposta foi recusada, tá? Nada garante que vai ser ela de novo, mas a tendência é que o Liverpool repita os valores, é de 30 milhões de euros, ou seja, 10 milhões de euros a menos do que a multa rescisória. Então, o Liverpool tem interesse no atleta, segue tendo. Se você olhar as redes sociais, é muito torcedor do Liverpool, muita página ligada ao Liverpool falando do André, elogiando o André, acompanhando o André aqui no Fluminense, encantados com o jogador, mas agora o Thiago, hora do Flu, traz informação de que o Arsenal também está bastante interessado em atravessar esse negócio e contratar o nosso volante da seleção. Mas não só isso, o Arsenal também está interessado em outro jogador do Fluminense, e eu já vou falar sobre isso, mas antes eu quero rapidinho fazer uma pausa aqui para mandar um abraço para a galera que está sempre ligada aqui na Central, dar uma moral para quem está sempre dando moral para a gente. Sempre falo aqui nos vídeos para a galera deixar um comentário com o nome e de onde nos assiste, que assim que possível a gente mandaria um abraço. E nesse vídeo eu quero mandar um abraço para o Alex de Fonseca, em Niterói, Marcos Afonso, aqui do Rio de Janeiro, Evandro de São Gonçalo, Acácio de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e pro Almir de Volta Redonda, um abraço para a galera. E você, claro, que está aqui assistindo, se quiser que a gente mande um abraço para você, é só deixar um comentário com seu nome e de onde nos assiste, combinado? Mas prosseguindo aqui no que eu estava falando, né, a informação também lá do Thiago da Hora do Flu dá conta de que, além do André, o Arsenal está interessado em outros jogadores do Fluminense. No vídeo que o Thiago posta, ele fala que não conseguiu descobrir o nome de todos os jogadores, né? São mais de um de jogadores que o Arsenal estaria interessado, mas ele conseguiu descobrir o nome de um, que até, né, não surpreende muito, pelo menos a mim, quando vejo isso, porque é um jogador muito bem cotado nas categorias de base do Fluminense. Trata-se do Cauã Elias, atacante de 17 anos, tem atuado na equipe sub-20 do Fluminense, centroavante, né, camisa 9, com muito destaque. O Cauã Elias recentemente foi citado pelo jornal The Guardian, lá da Inglaterra, como uma das 60 maiores promessas do futebol mundial. O Cauã Elias tem uma multa rescisória bem alta, tá? Ele tem um contrato do Fluminense até o final de 2026 e a multa rescisória dele é de 280 milhões de reais. É um valor realmente bem alto, né, para um jogador da base, mas é um jogador que se destaca bastante. O Arsenal estaria interessado nele, mas ainda não há informações se vai fazer de fato uma proposta, quanto que o Arsenal estaria disposto a pagar. A gente sabe, conhecendo o Fluminense, conhecendo como é que funcionam negociações no mundo do futebol, que o Arsenal não vai pagar essa multa rescisória. Infelizmente, esse valor da multa está ali só para resguardar o clube. O Arsenal faria, se fizer, uma proposta de valor bem menor. Não deve chegar nem perto, inclusive, da proposta pelo André, e aí cabe o Fluminense, né? O Fluminense tem total direito de recusar, se quiser, essa investida do Arsenal, que fique claro, até agora é só um interesse, não tem proposta oficial do Arsenal pelo Cauã Elias, mas o Thiago, da Hora do Flu, traz informação de que é mais um jogador que está sendo monitorado, né, pelo Arsenal aqui no Fluminense. O Cauã Elias já tinha sido monitorado e sido muito ligado ao Barcelona, lá da Espanha, ao Porto de Portugal. De fato, é a principal promessa nas categorias de base hoje do Fluminense. Jogador de seleção brasileira sub-17, foi destaque no último sul-americano da categoria e, inclusive, já atuou pelo profissional do Fluminense. Ele entra em campo naquela partida contra o The Strongest, lá na altitude, que o Fluminense botou o time em reserva, perdeu por 1-0. O Cauã Elias entrou ali alguns minutos, mas, claro, pelo contexto da partida, não conseguiu fazer grandes coisas, não chamou muita atenção, mas já jogou pelo profissional do Fluminense, né? Isso que é importante, já atuou, já é o jogador mais jovem, inclusive, a usar a camisa do Fluminense em uma partida de Copa Libertadores da América, estaria também na mira do Arsenal
para, enfim, para o seu futuro, né? Aí o Cauã Elias já seria uma coisa mais de construção de futuro. O André seria um jogador para chegar e jogar, fazer parte do elenco principal. O Cauã Elias seria algo daquela visão que os clubes europeus gostam de vir aqui buscar os jogadores jovens para lapidar, para desenvolver e utilizá-los lá na frente. Mas fica aqui o registro da informação do meu amigo Thiago do Hora do Flu, que o André, né, pode causar esse leilão. O Arsenal quer atravessar a negociação com o Liverpool e também está de olho no Cauã Elias, jovem da base tricolor. Galera tricolor, essas eram as notícias que eu queria trazer nesse vídeo. Lembrando, assim que tivermos mais informações sobre a situação do Nino, a gente vai trazer aqui para vocês, então fique ligado aqui na Central. E convido, claro, você a deixar um comentário aqui. Cauã Elias, qual seria um preço bom para o Fluminense vender ele? Ou ele é daqueles jogadores que não tem preço, o Fluminense tem que segurar, não importa o que aconteça? Deixe seu comentário aqui para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.